meditando hoje, né, nesta noite, aquilo que o Senhor Jesus nos disse em Mateus 22, 29, né? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Né? Então, eu estive meditando aí, nesse versículo, irmãos. Então, o Senhor Jesus ele foi bem direto, né? Nisso daí. Então, isso daí me remeteu a uma importância muito grande de nós conhecermos a palavra, né, que é uma coisa óbvia, né? Nós só podemos conhecer a Jesus Cristo através da tua palavra, né? A palavra eu posso dizer Novo e Velho Testamento, porque no Velho Testamento vem as profecias sobre a vinda do Messias, e também no Velho Testamento mostra bem o caráter de Jeová, em contraste com o Novo Testamento, o caráter de Deus Pai revelado em Jesus Cristo. Né, irmãos? Então, o conhecimento da palavra de Deus, isso daí é fundamental, né, essencial para que nós venhamos a conhecer a Jesus Cristo. Por isso que ele disse, o segundo advento dele acontecerá quando todos os povos, todas as nações, né, tiverem acesso aos evangelhos, né, na tua palavra. E quando ele disse o seguinte, errais, não conhecendo as Escrituras, e ele acrescentou, nem o poder de Deus. Então, esta parte aí, né, do erro que podemos cometer de não conhecer o poder de Deus. Aí me veio o seguinte questionamento: que poder é esse, né, que é essencial que venhamos a conhecer? Sabe, irmãos? Porque quando o Senhor Jesus ele disse errais, né, eu acho que eu vou deixar nós sabemos que eu tenho receio isso está ligado com o mundo espiritual. E todo o erro que nós cometemos em âmbito espiritual, irmãos, esse erro vai trazer consequência para a nossa vida. Né? Então, quando nós cometemos algum erro em âmbito espiritual, podemos esperar que algo vai acontecer, vai refletir, sabe, irmãos, no mundo material e também no espiritual. Então, esse daí é um alerta muito grande que o Senhor Jesus Cristo nos dá, sabe? Em Mateus 22, 29. Não vamos cometer esse erro, irmãos, de desconhecimento, né, da vontade de Deus através das Escrituras, e também não conhecermos o poder, que isso que é fundamental, né? Eu fiz aqui um PowerPoint, eu vou tentar colocar esse PowerPoint aqui, visível. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, então, qualquer coisa, no caso, eu cancelo aqui, tá, irmãos? Mas vamos tentar. Eu vou tentar aqui compartilhar este PowerPoint. O que é? A senha da rede dele. Pastor Hélio, o PowerPoint ele está visível? Ainda não, irmão. Só está um hotspot móvel aqui. Fala para ele selecionar a janela do PowerPoint. Você tem que selecionar a janela do PowerPoint. Eu selecionei... Um hotspot móvel. Está compartilhado. Está compartilhado, mas você compartilhou a tela errada. Tá, deixa eu tentar aqui. Eu vou tentar novamente. Não tem problema. Tudo bem. Então, irmãos, vai ser um PowerPoint. O que adianta? Que poder é este? A questão é esta. Que poder é esse que Jesus Cristo ele diz? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tá? Então,
Primeiro, isso daí faz com que nós venhamos a pensar no poder que nós observamos através da caminhada do Senhor Jesus Cristo aqui no nosso meio, né? O Senhor Jesus, ele manifestou aí o poder dele de várias formas, né? Ele demonstrou ter poder, que ele está acima das leis físicas, né? A exemplo disso, ele caminhou sobre as águas, ele fez com que a tempestade parasse, né? Através da sua palavra, um comando de voz, ele fez com que uma tempestade parasse, né? Isso aí é uma demonstração de um poder que ele tem sobre as leis da física, né? Sobre a natureza. Tá? Então, o Senhor Jesus, ele manifestou o poder dele, irmãos, através de cura, né? Através de curas, quantas curas, e a palavra de Deus dá o testemunho que ele vinha, ele curava a todos. Então, que poder é este que o Senhor Jesus ele deixou claro que se você não conhecer esse poder, você estará cometendo um erro, né? Sinais e prodígios, eu estive pensando em sinais e prodígios, né? Sinais e prodígios, irmãos, não nos garante nada, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? Então, os sinais e prodígios, pelo contrário, os sinais e prodígios, ele pode, inclusive, trazer a confusão. Sinais e prodígios podem deixar as pessoas confusas, não é verdade? Porque até no satanismo as pessoas verificam sinais e prodígios, né? Então, as religiões, se você for fazer uma pesquisa, você vai observar que existem testemunhos, né, de pessoas que foram curadas através dessas religiões aí ao longo deste mundo, né? Então, e o Senhor Jesus, ele deixou muito claro lá em Mateus 24, tá? Eu acho que vou até ler aqui, Mateus 24, que ele diz o seguinte, Mateus, veja bem, ele diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, irmãos, isso daí o Senhor Jesus, ele nos deu aqui, na verdade, foi um verdadeiro alerta, né? Ou seja, vocês, olha, não vão pelos sinais e prodígios, não vão por aí, né? Porque esses sinais e prodígios, irmãos, vai vindo uma eficácia tal que até mesmo os escolhidos, sabe? Se possível for, é impossível que os escolhidos caiam nesse engano, mas a investida, sabe, vai ser muito grande através de sinais e prodígios, né? Então, esses sinais, quando o Senhor Jesus disse, né, errais não conhecendo o poder de Deus, então, sinais e prodígios, eles não estavam falando sobre esse poder que se manifesta através de sinais e prodígios, sabe? Então, vem esta questão, que poder é este, né? As curas também estão relacionadas com sinais, né, e prodígios, né? Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas serem curadas, né? Muitas das vezes aí nas religiões, no espiritismo mesmo, já ouvi pessoas, né, que foram curadas, que ali tinham um médium, né, espírita, que faziam cirurgias espirituais, usando até ferramentas, né, instrumentos para realizar estas cirurgias, sabe, irmãos? A exemplo disso, né, tem aí que foi muito difundido nos meios de comunicação, o João de Deus, né, quem não se lembra aí
do João de Deus, eu só não sei que Deus é esse, né, irmãos? Quer dizer, eu sei que Deus é esse, na verdade. Quer dizer que ali eram milhares e milhares de pessoas que iam e existiam ali vários testemunhos, né, de operação de milagres. Então, esses milagres, esse poder que Jesus fala, que nós cometemos o erro de não conhecer, não está relacionado com os milagres, viu, irmãos? Porque o Senhor Jesus, ele realizava, né, a palavra de Deus dá testemunho, né, tinha situação que ele curava a todos, sabe? As pessoas, sabe, tocavam no Senhor Jesus e o Senhor Jesus sentia dele sair ali virtudes, né? Então, interessante, Jesus Cristo ele veio aqui com manifestação de muitos sinais, principalmente sinais de milagres, né, sinais de cura. Então, as pessoas, é interessante, né? Multidões iam atrás do Senhor Jesus Cristo em busca destes sinais, né? Desses milagres, dessas curas. Então, esse sinal, este poder que Jesus quer que nós venhamos a conhecer, né? Que o homem venha a conhecer, não é o poder que ele de cura, sabe, irmãos? Não são sinais de prodígios e nem mesmo poderes aí relacionados à cura, né? Outro poder também que nós, né, temos presenciado, e sempre aconteceu da época, né, que o Senhor Jesus esteve no nosso meio e continua até hoje, né, que é um poder, que é a autoridade, né, que ele dá sobre os seres espirituais, né? O poder que o Senhor Jesus dá para submetermos os espíritos, né? Então, esse daí também é um sinal muito interessante, que você consegue ali, em nome de Jesus Cristo, expulsar os demônios, né? Conforme o Senhor diz lá no livro de Marcos 16, Marcos 16, 17. Marcos capítulo 16, versículo 17. Que diz assim, ó: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, né? Será que é esse o sinal, né, que Jesus, esse é o poder que Jesus diz que nós temos de conhecer, sabe, irmãos? Qual pastor que nunca teve essa experiência de impor as mãos sobre o endemoniado e expulsar aquele espírito maligno, né? Então, esses são sinais que têm acontecido, é o poder de Jesus manifesto, né, que tem acontecido até os dias de hoje, sabe, irmãos? Mas só que não é este o poder, tá, que Jesus diz que nós devemos conhecer, né? Então, quando ele diz errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, então me veio na mente, que poder é este, né? Não é esse poder de autoridade sobre os espíritos, quando os apóstolos, né, de Jesus, ou seja, quando os discípulos de Jesus eles voltaram, que eles foram separados de 2 a 2, né? Isso daí está relatado no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 19 a 20, quando eu vou ler aqui, quando voltaram ali de 2 a 2, irmãos, eles ficaram até surpresos de ver que até os espíritos Lucas, o quê? né? Então, esses sinais seguirão aos que crerem, né? Agora, eu gostaria aí que o irmão abrisse aí em Lucas, no capítulo 10, né? 19 e 20. Lucas, capítulo 10, 19 e 20. Que diz assim, ó. Vamos ler aí.
Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Né? Quer dizer, um poder, sabe, irmãos, é um poder, imagine, pensa bem, né? A autoridade que um homem, um ser humano, né? Com todas as suas limitações, tá? Subjugar seres espirituais, né? De poderes constituídos, sabe? Mas só que ele deixou claro aqui em Lucas 10, no 20, no versículo 20, ó, mas não vos alegreis porque se vos sujeita aos espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Né? Então, o Senhor Jesus, o que ele quis dizer aqui é o seguinte, né? Que ele diminuiu muito esta importância de você, pelo poder dele, conseguir subjugar os espíritos, né? Sujeitar os espíritos. Então, este poder que ele fala, que é necessário que o homem venha a conhecer para que não cometa erros, né? Esse poder não é esse poder que delega àqueles que creem de expulsar os demônios. Não é esse o poder. Sabe, irmão? Então, com relação a N dons espirituais, sabe? N dons espirituais, conforme nós vemos lá no livro de Marcos, né, no 16, 17, que fala, sabe? Expulsaram demônios, falaram novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos, né, os curarão. Tudo isso aí são manifestações de poderes que movem no sobrenatural, né? São poderes que movem no sobrenatural, mas não são estes poderes que Jesus fala que o homem comete o erro de não conhecer. Tá? Então, os dons, até mesmo, né, as pessoas que possuem aí os dons, conforme ele dá para a igreja, né, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, esses dons também não é você conhecer esse poder, né? Você ter o poder aí de impor as mãos sobre os enfermos e curar, de falar novas línguas, né? Tanto é que no livro de Marcos, no capítulo 7, não, Marcos não é Mateus, irmão, Mateus 7, 21, né? Mateus 7, 21 diz o seguinte, ó, Vamos ler. Ó. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Quer dizer, olha o poder, né, que tinha aí, no caso, esse aí que está se defendendo diante do Senhor, olha o poder que ele tinha, que ele conhecia. Ele conhecia esse poder, inclusive era usado para isso, para expulsar demônios, falar novas línguas, realizar o que? Fazendo maravilhas. Quanto poder não tinha este, né, que chegou diante de Jesus Cristo e acabou ouvindo dele o que está aqui no versículo 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Por quê? Porque esta pessoa, com todo esse poder que tinha, que foi delegado a ele, que ele fazia, que ele praticava, todos esses poderes, usando ainda o nome de Jesus, né? Com ele, todo esse poder, ele cometeu um erro de não conhecer o poder de Deus. Quando ele disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, esse daí, apesar que ele estava dotado de muito poder, mas, na verdade, ele não conhecia o poder necessário. Né? Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Ela vem como mistério, né? Então, sem o homem conhecer este poder, né,
esse poder que eu estou chamando de poder necessário, sem o homem conhecer esse poder, é onde começam a vir os problemas nas igrejas, os problemas nas denominações. Sabe, irmãos? Sem conhecer esse poder, o evangelho ele passa a ser mais uma linha de pensamento filosófico. É um pensamento filosófico. Nada mais do que isso. Sabe? A igreja, sabe, que não conhece esse poder, ela simplesmente passa a ser apenas mais uma religião dentre outras, né? Ela passa a ser apenas uma religião. O Senhor Jesus, irmãos, ele passa a ser sim, um guru. Ele passa a ser um guru como existem vários aí, né? Então, é necessário que nós venhamos a conhecer esse poder, que as igrejas venham a conhecer esse poder, sabe? E que as igrejas, elas possam viver esse poder. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo de 1 a 5, tá? Se der para o irmão colocar aí na tela, que eu vou ler junto com vocês. 1 Coríntios, 1 Coríntios 2, de 1 a 5, diz assim, ó. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, isso aqui é o apóstolo Paulo, né? Ele que escreveu isso daqui na carta aos Coríntios, veja só. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, né? Quer dizer, ele simplesmente não veio com uma palavra, com, sabe, com aquela sabedoria, com uma filosofia, né, que ia impressionar a todos. Ele disse o seguinte, no 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor, né? A minha palavra e a minha pregação, olha só, irmão, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Então, ele veio, irmãos, o apóstolo Paulo, ele detinha, sabe? Nele se manifestava e estava este poder, né? O apóstolo Paulo ele não cometeu o erro de não conhecer o poder de Deus. Por isso que ele chegava, quando ele levava a mensagem de Cristo, ele deixou claro que ele não estava levando uma mensagem que partiu da cabeça dele, que ele aprendeu através de Gamaliel, que ele aprendeu através do judaísmo, através da filosofia, através de Aristóteles, né? Os gregos detinham dessa filosofia, que até hoje é muito comum no nosso meio. Então o apóstolo Paulo, ele deixou claro, eu não vim trazer algo do meu conhecimento, de sabedoria humana, mas eu vim trazer a demonstração de espírito e de poder. Então é este poder, irmãos, nós vamos falar mais a respeito dele, tá? É este poder que nós temos que conhecer, que a humanidade deve conhecer, né? E no 5 diz assim, ó, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Sabe, irmãos? Para que a nossa fé não seja firmada numa vã filosofia, né? Para que a nossa fé não seja firmada, sabe? Para que você, sabe? Para que a sua vida não seja firmada, sabe? Na letra, mas sim na manifestação de espírito e poder. Então, irmãos, nós não podemos cometer o erro de não conhecer esse poder. Amém? E demonstração de espírito e poder. Ó, segundo ponto aqui que está no meu PowerPoint, eu estou conseguindo acompanhar aqui. A igreja que não conhece este poder, tá?
que comete o erro de não conhecer este poder, a igreja, ela passa, sabe, a defender não apenas o pecador, porque existe, né, irmãos, aquela máxima, né, que é muito importante, que nós não amamos o pecado, mas nós amamos o pecador. Tá certo? Então, o que acontece? Sem o conhecimento deste poder, o que acontece? A igreja, ela passa a amar o pecador e passa também a amar o pecado. Tá? Então, eu até tenho aqui, sabe, eu coloquei como exemplo, é um erro que o catolicismo, né, ele comete muito esse erro, por falta de conhecer o poder de Deus, né? Até está sendo muito polêmico aí esta campanha, né, a campanha da fraternidade de 2021, não sei se os irmãos, né, tem ciência disso daí, que esta campanha, né, eles colocaram nesta campanha o ecumenismo, inclusive, a defesa das minorias, né, contra o discurso de ódio, sabe, todo aquele vocabulário, né, que vem da agenda esquerdista, eles colocaram dentro dessa campanha da fraternidade. Isso daí está trazendo muitos protestos, né, daqueles católicos que se consideram praticantes, que eles têm defendido que essa questão, né, dos homossexuais, que eles são perseguidos, que realmente existe aí, nós já sabemos que as estatísticas elas são manipuladas, né, para inflar os resultados aí, as coisas ligadas à perseguição aos homossexuais. Eles falam também com relação ao aborto, né? Sempre ali procurando dar um jeito aí, sabe, trabalhando essa questão do aborto. Então, isso aí está servindo, inclusive, de muito protesto aí, de uma ala, né, de católicos que tem protestado contra esta campanha, né? Que para nós que conhecemos a palavra de Deus não nos surpreende de forma nenhuma. O que eu acho muito estranho, né, quando a gente conversa aí com católicos, eles mesmos dizem que os piores católicos hoje, né, quais são os piores católicos? Os piores católicos são os bispos, né, da CNBB e o Papa, né? Ou seja, a cúpula da igreja deles são os piores católicos, que já se revelaram como esquerdistas, né, comunistas, esquerdistas. Então, por que isso acontece? Porque não conhecem o poder de Deus, né? Quando ele descobre que uma pessoa ela tem essa questão aí do homossexualismo, ele sabe que né, eles dizem ser pecado a prática. Então essas pessoas elas têm de levar uma vida com abstinência sexual pelo fato, né, deles serem homossexuais. Então esta é a recomendação. E nós sabemos que sem o poder de Deus é impossível, né, que a pessoa consiga. Isso daí fica só no discurso, sabe, irmãos? Então, é isso que acontece, sabe? Em vez de pegar essa pessoa, né, orar para essa pessoa, invocar o poder de Deus na vida dessa pessoa, para que essa pessoa seja liberta. Sabe, irmãos? Eu tenho testemunhos, né, na igreja de pessoas que tinham isso daí e foram libertos, né? Foram libertos na igreja. Eu tenho exemplos. Foi até o pastor Wander, meu irmão, ele acompanhou muito uma pessoa assim, e essa pessoa ela foi liberta, né? Então, porque ali estava o poder de Deus, tá? Então, irmãos, ou seja, sem o conhecimento desse poder, a igreja passa a defender, além do pecador, passa também a defender o pecado, né? Então, ou seja, sem este poder, a igreja passa a ser uma igreja carnal,
uma igreja incrédula, uma igreja material, sabe, irmãos? Materialista, né? Então, veja bem, a igreja, sabe, sem esse poder, o que acontece? O pastor, ao invés de orar por um milagre, né? Ao invés de orar, sabe, irmãos, ali para a pessoa ser curada, né? Não é que aquela manifestação de poder, que é o que o homem deve conhecer, não é isso. Mas quando você conhece o poder, que eu vou falar daqui a pouco sobre esse poder, tá? Quando você conhece esse poder, os outros também vai acontecer na sua vida. Os outros também vai acontecer na sua vida, tá? Então, as igrejas, ao invés do pastor orar ali pelo milagre, o que ele faz? Ele passa a recomendar um médico ou um psicólogo, né? A pessoa chega lá com problema, e fala, tem um médico bom para isso, né? Vamos levar você lá para o médico, né? E tu está com problema, isso daí deve ser um problema aí de depressão, então vou arrumar um bom psicólogo para você, sabe, irmãos? Então, a igreja ela passa a ser uma igreja inócula, né? Passa a ser uma igreja onde não se manifesta ali também os outros poderes, né? Que deixou claro no Evangelho de Jesus Cristo. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, irmãos, que poder é esse? Que poder é esse, né, que eu tanto estou comentando, que nós temos de conhecer? Que poder é esse? Quando nós olhamos lá em João, no capítulo 8, versículo 10, né? Eu acho que é interessante a gente ler esse versículo. Olha só. João 8,10. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Né? Vai-te e não peques mais. Que poder é esse, irmãos? É o poder que está lá, Lucas, no capítulo 8, versículo 2. Jesus chegou para ela e falou: vai-te e não peques mais. É muito fácil, né, irmão? Você chega lá para uma pessoa, um bêbado, um alcoólatra, uma pessoa viciada em crack, né, que está ali na sarjeta, pedindo ali uma esmola. Aí você chega lá, você que tem um coração bondoso, você pega lá R$50, coloca na mão dessa pessoa e chega para ela e fala assim: olha, agora você vai levantar, né? Você faz uso de drogas, você faz uso de bebida alcoólica, você é um alcoólatra, você é viciado em crack, eu vou te dar esses R$50, mas numa condição, para você ir e não pecar mais. Né? Então, irmãos, quando Jesus ele falou aquilo para Maria Madalena, no caso, sabe? O que aconteceu com Maria Madalena? Lucas 8,2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Sabe, irmãos, o poder de Deus que nós temos que conhecer, que é necessário que a igreja conheça,
É o poder que é ligado à libertação do homem. Então, quando Jesus, ele falou assim, olha, eu também não vou te acusar. Vá e não peques mais. Junto com essa palavra de Jesus foi também um poder de expulsar todos os demônios. O que aconteceu com ela? Ela foi e não pecou mais, irmãos. Ela permaneceu ali, uma serva fiel de Jesus Cristo. Tanto é que foi o quê? Foi a primeira que viu o Senhor ressurreto. Né? Então, irmãos, este é o poder que nós temos de conhecer. É o poder de mudar o interior do homem. É o poder de mudar o caráter do homem. É o poder de fazer com que aquele homem que mexia com droga não mexa com droga mais. Tenho também um testemunho de uma pessoa que foi acompanhada na igreja. Ela ficava lá no barco, sabe, irmãos? Mendigando, onde ela sempre passava em frente ali às padarias para ganhar um pãozinho. Uma pessoa ficava ali toda suja, sabe? E então, o irmão, né, o pastor Wander, era até perto da casa dele, o pastor Wander é meu irmão, sempre passava lá, via naquela situação, falava, vamos, estou saindo para a igreja agora, vamos para a igreja. Sabe, e aquela pessoa, ele recusava, não, igreja, não quero igreja, eu quero uns dinheirinhos aqui para me comprar, né, minhas drogas, né? Provavelmente ele pensava assim. Até que um dia ele entrou no carro e foi para a igreja. Ele foi na igreja, irmãos, começou a frequentar a igreja. Ele foi liberto de 4 vícios que ele tinha. Dentre eles, estava o vício com o crack. Ele foi liberto. Então, irmãos, é o poder, sabe? Não é o poder que vai curar uma pessoa. Não é o poder que vai ter manifestações de maravilhas, mas é o poder que vai mudar o homem, vai mudar o seu caráter, vai fazer dele uma nova criatura. Então, irmãos, é o poder que ficou disponível, esse poder, para o pecador. Né? 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios 6, 9. Que diz assim, ó. Glória a Deus. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não errais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí vem no 11. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então, este é o poder. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando o homem não conhece esse poder, irmãos, quando a igreja não conhece esse poder, ela está enfadada a apenas não passar de apenas um clube, né? Então, veja bem, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. O que é isso aqui? É o poder que muda o homem que praticava tudo aquilo ali, né? Que não herdarão o reino de Deus, ele passa a não praticar mais. Por quê? Porque o poder, ele conheceu o poder de Deus. Ele conheceu o poder de Deus e foi completamente transformado. Irmãos, nós não podemos nos contentar com pecadinho nenhum. Viu? Nenhum, irmãos. Nós não podemos nos contentar com as nossas misérias. Não. Nós temos de invocar esse poder de Deus,
nas nossas vidas. Sabe, irmãos, porque nós temos de ser contados não entre os pecadores. Nós devemos ser contados entre os santos do Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, o Novo Testamento, ela foi dirigida às igrejas. Ela foi endereçada às igrejas. E quando você vai olhar lá no começo, sempre está ali aos santos de Corinto, né? Então, aos santos de Galáxia, aos colossenses, aos santos, aos seus santos. Então, ela foi endereçada aos santos, irmãos, né? Então, é necessário, sim, que nós venhamos não cometer o erro de não conhecer esse poder, sabe? Então, não vamos nos conformar com as nossas misérias, não vamos nos acomodar, mas sim vamos estar invocando este poder, né? Este poder nas nossas vidas, para que nós sejamos contados entre os santos e não entre os pecadores. E Efésios, vamos ler também Efésios no capítulo 4, versículo 22. (4, 22) diz assim, ó: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovais no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Sabe, irmãos? Então, aqui deixa muito claro, este é o poder que o homem, ele comete o erro, se ele não conhecer esse poder. É o poder que vai fazer com que você se revista, né, do novo homem, né? Esse é o poder, tá certo? É um poder criado em verdadeira justiça e santidade, tá? Então, também tem 1 Pedro, me parece ser 1:23 ou 3:23. 1 Pedro é 1:23, né? Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, né? Pela palavra de Deus. Ou seja, então, caminha junto a palavra de Deus com o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, essa é a palavra de Deus. E ele continua dizendo, ó, porque toda erva é como... porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Né? Então, irmãos, olha, é necessário que nós venhamos a conhecer esse poder. Tá? E você recebe esse poder através da fé. Sabe? Conhecimento da palavra e crer é através da fé. Então, sabe, quando você crê nesse poder de Deus, de mudar o interior do homem, santificar o homem, retirar todas as tuas misérias, sabe, irmão? Quando você crê nesse poder, esse poder vai acontecer na sua vida. Sabe? Agora, se não crer, falar assim, olha, não é bem assim. Não é bem assim. Deus, ele é misericordioso. Deus, o cair do homem é o levantar de Deus. Deus renova as suas misericórdias a cada manhã. Deus, irmãos, Deus,
Se ele fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7, né? Ele vai te perdoar 70 vezes 7. Se ele fala para você perdoar 70 vezes, ele vai perdoar 70 vezes 7, sabe? Mas a questão não está aí no perdão, sabe? Não está nessa situação de perdoar ou não perdoar, né? Eu conheço muitas pessoas, né? Que muitas dessas pessoas, né? Hoje são divorciadas, né? E o cônjuge, ele fez essa pessoa sofrer muito, ela sofreu muito, né? E sofreu muito mesmo, sabe? Mas o que acontece? A pessoa que foi lesada, ela perdoou por completo aquela pessoa. Não tem mais mágoa nenhuma no coração, sabe? E ela perdoou por completo, não tem ódio nenhuma daquela pessoa, pelo contrário, deseja o bem daquela pessoa, sabe? Deseja vê-la no céu, né? Mas só que ela não tem como ela conviver com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela continua praticando os mesmos atos. Ou seja, não tem como ela ter, apesar dela ter perdoado, a incompatibilidade é tanta que não existe condições de haver ali uma reaproximação. O mesmo acontece com Deus. Nosso Deus, ele perdoa. Nosso Deus, ele sempre espera o melhor do homem. Sabe? O nosso Deus espera que aquele homem ele venha se arrepender, né? E venha a dar lugar para esse poder na vida dele. Mas, se esse homem passar pela eternidade cometendo esse erro de não conhecer esse poder transformador, não tem outro lugar para ele, sabe? Com Cristo não tem como, não existe compatibilidade, não é uma questão de amor de Deus, é uma questão de compatibilidade, sabe, irmãos? Então, vamos crer, né? Tem um também que eu quero colocar aqui, né, na pregação, é a questão do jovem rico, né? O que eu acho interessante na questão do jovem rico é o seguinte, que está em Mateus 19, 23. O que eu acho interessante, irmãos, é o seguinte, é que o jovem rico, ele praticava ali as obras da lei que o próprio Senhor Jesus Cristo ele tinha falado para o jovem rico. Ele fala, tudo isso eu faço, né? Desde a minha mocidade eu pratico tudo isso daí. Mas o Senhor Jesus falou, olha, pegue tudo que você tem, dê aos pobres, né? E siga-me. E terás um tesouro no céu, né? Então o que aconteceu? Aquele jovem rico, ele chorou, ele não seguiu o Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Né? Já pensou? Uma pessoa rica, né, respeitada, muito dinheiro, com um bom nível, aí, vamos colocar assim, de moralidade, né, respeitado pela sociedade, com os valores morais, né, do seu tempo, ali, e de repente ele tem que abrir mão das riquezas dele para seguir a Jesus Cristo, tá? Isso. Ele chorou, né? O que lhe restou foi isso. Ele chorou. Esse que foi o grande erro dele. O erro dele não foi dele não ter pego e falado, ó, Senhor, então amanhã mesmo eu vou dar toda a minha riqueza aos pobres, vou te seguir. Sabe? Não é que ele deveria ter feito isso, irmãos. Ele deveria ter o quê? Falou assim, olha, eu não vou dar nada, eu não vou dar nada para os pobres. Eu vou continuar com a minha riqueza. A resposta dele para Jesus tinha que ter sido essa, irmão. Olha, eu não vou dar, sabe? Eu não vou pegar a minha riqueza, não vou dar minha riqueza para ninguém, não.
Mas uma coisa eu vou fazer, eu vou te seguir. Eu vou te seguir a si mesmo, do jeito que eu estou. Mas eu vou te seguir. Porque eu quero experimentar este poder. Eu quero experimentar o seu poder. Sabe? Eu não quero ser poderoso e nem me portar como um fraco. Mas eu quero experimentar o teu amor e o teu poder. Porque eu tenho certeza que vou chegar nesse nível. Eu vou dar tudo para os pobres. Vou ter o Senhor e o teu reino em primeiro lugar na minha vida. Sabe, irmãos? Então esta deveria ter sido a atitude daquele jovem rico. Né? Tanto é que quando nós lemos aqui, disse então Jesus aos seus discípulos, no Mateus 19, 23, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, você não tem aí uma versão, mais... Que versão é esta, irmão? Essa versão, ela está meio futurista, viu? A RA... Qual versão que você quer? Eu tenho várias. Essa não é a RC, né? Essa daqui, peraí. Olha a RC. Não, mas pode ser esta mesmo, irmão. Pode ser esta mesmo. Deixa ela. Vamos por ela. Não vai mudar o contexto. E disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Irmãos, por que os discípulos perguntaram isso para Jesus? Eles não eram ricos. Não é curioso? Eles tinham largado tudo para Jesus. Então, veja bem, porque eles compraram a dor do jovem rico. Né? Eles perceberam tanto que era difícil para o jovem rico. Né? Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Está aí. A Deus é porque o poder de Deus nós temos de conhecer, porque com o poder de Deus tudo é possível. Sabe, era possível sim. O poder de Deus entrar no coração daquele jovem rico, tirar a riqueza do teu coração. Ele podia até continuar rico, irmãos. Tá? Mas com o poder de Deus e ter a riqueza dele como algo secundário, terciário ou quaternário. Irmãos? Então, veja bem. Então, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo... nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 10 tronos para julgar as 10 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Irmãos, se a pessoa, aqui o Senhor Jesus está dizendo, se a pessoa deixou casas, né? Se ele deixou terras, tem coisa até material aqui. Jesus falou que ele vai dar 100 vezes tanto. Né? Porém, muitos deles serão eles e muitos deles serão os
primeiros. Então, irmãos, glórias ao Senhor Jesus. Esta é a mensagem que eu vim trazer aqui para que os irmãos possam estar aí meditando, sabe, nesta palavra, e que os irmãos possam ter esta sabedoria, irmãos, sabe, na tua caminhada e conhecendo cada vez mais esse poder de Deus, sabe, para santificar a sua vida. Não fique conformado, tá? Sabe, Jesus, ele deixou claro aqui, nessa passagem do jovem rico, eu achei interessante. Necessário é a pessoa buscar a Cristo do jeito que ele é, né? A pessoa tem que buscar a Cristo. O pastor Weber teve uma vez que ele disse, que é o meu irmão, ele é pastor também, ele disse que ele quer ver uma pessoa chegar na igreja, ajoelhar e o cigarro cair do bolso, ali no chão, sabe? Entrar do jeito que ele está. Porque com certeza Jesus, ele não vai continuar a permanecer do jeito que está. Com certeza. Tá? O poder de Deus, tudo é possível para Deus. Glórias a Deus. Quero passar a palavra para o pastor Hélio. Então, eu abençoo todos os irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. E eu acho que é bem oportuno, pastor Hélio, nós vamos fazer uma oração, né, para que esse poder de Deus possa manifestar na vida de cada irmão, né, que está aqui presente.